E pessoal, estamos aqui hoje juntos para um papo reto, mas sobre algumas coisas que eu aprendi no curso que eu fiz anteontem, no domingo. E esse curso eu fiz ele pelo INAP, que foi onde eu fiz toda a minha formação e onde atualmente eu dou aula, mas foi o Michael Hall que veio dar esse curso, expert em neurosemântica, em programação neurolinguística. E ele veio falar exatamente sobre a conexão desses assuntos com a educação infantil, com a educação dos filhos, de uma forma geral. E eu notei algumas coisas que me chamaram muita atenção e que eu curti muito, coisas que eu ainda não havia pensado e queria compartilhar com vocês aqui nesse minuto. Eu anotei aqui algumas coisas. Primeiro, ele falou para os pais recém-nascidos, falou uma coisa muito importante. Estudem, pois criar um filho não é intuitivo, como parece. Ele fala de uma crença já estabelecida, onde as pessoas acreditam, creem, e o que é a crença? É um pensamento confirmado. Então as pessoas creem que criar um filho é intuitivo. Tudo bem, a gente se prepara 9 meses, quando a criança chega a gente sabe o que fazer intuitivamente. Isso não é verdade. A gente pode saber como trocar uma fralda, como dar um banho, mas existem muitas questões por trás dessas questões de ordem prática, que a gente realmente, intuitivamente, vai fazendo no dia a dia. E ele fala que na falta de um recurso maior, emocional, para educar os nossos filhos, o que a gente faz? A gente repete o modelo, e o modelo dos nossos pais. Agora você pensa aí sobre tudo que seus pais fizeram na sua educação que você não gostou. Você vai repetir esse modelo também. Então a gente não repete só as coisas boas, mas a gente repete as coisas ruins. Por quê? Porque na falta de um recurso maior ou melhor, a gente recorre àquilo que já é nosso, aquilo que foi feito com a gente, enquanto nós éramos crianças. Isso está gravado no nosso inconsciente. Depois disso, ele fala ainda para esses pais que têm criança pequena em casa, ele fala que os adultos costumam punir as crianças pelos erros que elas cometem. E que isso cria medo de errar e culpa nas nossas crianças. Então, sabe aquela criança que está começando a descobrir o mundo, começando a andar, a mexer nas coisas, a fazer pequenas tarefas. E quando ela faz alguma coisa errada, a gente logo briga. Ou aquela criança vai mexer em alguma coisa, a gente dá logo um tapinha na mão e fala, não, aí não pode. A verdade é que quando a gente decide ter um filho, a gente precisa estar pronto para isso. E arrumar o ambiente para receber uma criança faz parte desse processo. Se tem alguma coisa que cause um risco muito grande para aquela criança, tem que ser retirado do ambiente. O resto todo, a gente vai ensinando por tentativa e erro. As crianças vão aprendendo e elas precisam entender que errar faz parte do processo de aprendizagem. E desde pequenininho a gente já pode enviar essa mensagem, seja subliminar ou explícita, para as nossas crianças. Ele fala também sobre essa questão de dizer não, né? O quanto é importante quando essa criança pequenininha diz não vou fazer, não quero. E normalmente esse não vem sem nada, eles mal sabem falar e estão falando não. E esse não é o início da separação da personalidade da criança com os pais. Ela começando a mostrar que tem uma individualidade e começando a mostrar para nós e a perceber isso também. Porque até então ela não se percebia como um ser único e independente. Então o não, que é muito comum, costuma iniciar nesse momento de separação de identidade. Claro que nós, como pais, eu já gravei um vídeo só sobre isso, devemos ter cuidado ao usar a palavra. Por exemplo, não sobe na escada. O cérebro não identifica a palavra não. Então a única coisa que a criança recebe é sobe e escada. Porque se eu pedir para você não pensar em escada agora, a primeira coisa que vem ao seu cérebro
é a imagem de uma escada, porque o cérebro pensa para depois negar aquilo. E a mesma coisa acontece com as crianças. Então são coisas diferentes. A gente deve entender o uso da palavra não com cuidado, principalmente quando a gente de fato não quer que a criança faça alguma coisa, mas a gente deve entender que o não vindo delas de uma forma muito espontânea, eles não estão querendo contrariar pelo prazer de contrariar. Eles estão no exercício de separar a identidade deles da nossa. E é dizer, você pensa assim, eu não. Então, é o começo e é brilhante. E ele dá uma dica super importante para pais de adolescente. Olha, eu nem esperava que viesse uma dica tão valiosa assim para os adolescentes. Ele fala o seguinte, quando a gente quer ter um papo reto com alguém, uma conversa séria, normalmente a gente faz o quê? A gente senta ao lado da pessoa, a gente formaliza aquilo. Um processo de coach e coachee ficam de frente um para o outro, ou lateralmente. Num processo com um psicólogo, também você está naquele ambiente formal, ambos sentados. Quando você está conversando sério com alguém, às vezes vamos bater um papo, vamos ter uma conversa, vamos num café, vamos almoçar. E aquela posição é muito clássica, um de frente para o outro, olho no olho. Às vezes os nossos adolescentes não gostam muito disso, ficam retraídos e uma conversa séria se torna muito pesada para eles. O Michael Hall sugeriu o seguinte, conversem enquanto cozinham, conversem enquanto caminham, tornem o ambiente da conversa mais leve. Para mim foi uma dica muito valiosa. Eu gosto muito de conversar com meu filho quando eu estou dirigindo. Ele entra no carro e a gente começa o nosso bate-papo. Isso quase se tornou um hábito entre nós. Mas ainda assim é um ambiente formal, porque eu estou ali preocupada em dirigir, a princípio parece uma conversa despretensiosa, mas ainda tem um tom de formalidade. Se você puder descontrair essa conversa inserindo outros elementos, isso torna a conversa leve. Talvez o seu adolescente se sinta mais à vontade para abrir o seu coração com você. Essas foram as dicas do curso. Separei, escrevi aqui na apostila, pensei em compartilhar com vocês. Espero que ajude. Se gostar das minhas dicas, leva para a sua vida e torna a sua. Um grande abraço e até o próximo vídeo.